Então vamos ver aqui o conceito de taxa de crescimento. Então basicamente a taxa de crescimento ela vai indicar o tempo de execução que uma função cresce, né, dependendo de uma certa entrada. Então a gente vai usar as taxas de crescimento aqui para representar o tempo de execução de um algoritmo. Tá? Então basicamente o primeiro passo para você fazer isso seria analisar o algoritmo, a gente vai ver depois como é que é feita essa análise, para encontrar o tempo de execução que ele tem. Tá? E aí o nosso interesse é verificar o comportamento dessa função para valores muito grandes da entrada. Por que valores muito grandes? Porque pode ser que eu tenha um caso, desenho aqui, né, que eu tenha dois algoritmos, e no começo, o primeiro algoritmo, ele tem um desempenho muito bom, mas quando cresce o valor do n, o desempenho dele não é tão interessante. E eu posso ter um segundo algoritmo que para valores pequenos de n, o tempo dele é maior, mas chega um ponto aqui, ó, que para n's muito grandes, né, esse algoritmo B aqui, o tempo de execução dele é menor do que o A, porque o A explode aqui, certo? Então é por isso que a gente não analisa para valores pequenos, a gente vai avaliar para valores aqui próximos de um certo limiar aqui, acima desse valor para n's muito grandes, para a gente saber como é que se comporta o tempo de execução, a taxa de crescimento desses dois algoritmos, né? Então aqui tem um exemplo, né? Eu tenho um t de n aqui, ó, e aqui eu tenho um polinômio, né, de ordem 4, né? Então t de n é n à quarta mais 2n ao quadrado mais 10n mais 650. O que acontece quando você analisa isso aqui? Esse termo aqui, o n à quarta, é um termo que para um n muito grande, ele vai ser muito maior do que os outros termos. Muito, muito maior. Então você pode fazer uma aproximação, dizer que esse t de n é aproximadamente, isso para n muito grande, igual a n elevado à quarta. E com isso você elimina esses componentes aqui da função e deixa uma função mais simples de comparar. Então se eu tivesse uma outra função aqui, por exemplo, um tb de n fosse igual a 300, né? N ao cubo mais 1000n, né? E se eu fosse fazer essa comparação, para um n muito grande, eu posso ignorar esse elemento aqui e posso ignorar essa constante que multiplica o n ao cubo, tá? Ela não vai influenciar tanto. Então eu posso falar que esse tb é n ao cubo. E aí fica fácil comparar, ó, o t de n com o tb de n, porque para n muito grande, né, eu sei que n à quarta sempre vai ser maior que n ao cubo. Então eu consigo saber qual algoritmo que vai ter um tempo de execução menor. Então isso facilita. Então basicamente quando a gente estiver fazendo essa análise para o n muito grande, a gente vai pegar o termo, né, da minha função, da minha taxa de crescimento, que é o termo que realmente é o mais importante, né? Que ele que vai indicar, ele que vai determinar o valor da função para quando o n for muito grande. Então eu posso ignorar essas constantes que estão por aqui, esses outros valores que são menores aqui, eles não vão contribuir tanto, né? Eu posso focar só no valor que é maior.